Continuando e falando agora dessa figura diferente, podemos dizer assim. Por que diferente? Porque João não era seguidor de João Batista. Suas ideias talvez não fossem, a priori, sinônimos de calmaria ou de busca por interiorização ou conhecimento das questões espirituais, E mais adiante a gente vai explicar por quê. Então, São Simão ou Simão Apóstolo, dito o Zelote, o cananeu, natural da Galileia, foi um dos discípulos que fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. É referido como um cananeu e como Zelote, que é uma designação bem utilizada até para diferenciá-lo de João Batista, de Simão Pedro, perdão. A palavra zelote, derivada do aramaico, significa zeloso. Então, supõe-se por esse apelido que Simão pertencia à seita judaica conhecida como zelotes. Nesta seita, eles lutavam pela liberdade do povo de Israel em relação ao Império Romano. O apóstolo era galileu, supostamente nascido em Caná, daí ser chamado também de Simão o cananeu, onde Jesus, nas bodas, transformou água em vinho. Esta passagem está em João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. A gente vai resumir. Nessa passagem diz que a mãe de Jesus, Maria, foi convidada para um casamento na aldeia de Caná, na Galileia. Jesus e os discípulos também foram convidados, E a essa altura da festa, o vinho acabou-se. E a mãe de Jesus o procura, então, para resolver a questão, não é? E Jesus, então, pede lá que sejam feitos os procedimentos. E naquela época, o noivo, ele provava o vinho, foi levado o vinho para que ele provasse. E naquela época o vinho de melhor qualidade era servido primeiro, para os familiares e os que estavam ali, e por último ficava o vinho de qualidade inferior. E quando Jesus então pede que seja servido o vinho, o noivo então diz: mas deixaram o vinho de melhor qualidade para o final? Então, para a gente ver que Jesus tem sempre o melhor para oferecer para nós, mas é necessário que a gente abra canal, espaço, para que isso aconteça em nossas vidas, porque como justo, Jesus respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então, ele está sempre ali na porta, mas é preciso que a gente abra. Então, continuando, o historiador grego Nicéforo diz que que Simão percorreu o Egito, a Cirenaica e a África, e que anunciou a Boa Nova na Mauritânia e em toda a Líbia. E depois nas Ilhas Britânicas ele fez muitos milagres. Simão foi martirizado nos tempos do imperador Trajano, quando contava com aproximadamente 120 anos de idade. As versões sobre a sua execução divergem, Alguns dizem que foi na cruz, ou segundo outras tradições menos seguras, diz que ele teria morrido pela fogueira na Armênia. Mas a tradição católica diz que Simão foi cortado ao meio, ainda vivo, por um serrote. Inclusive, essa é a tradição que mais vigora. Tanto que em muitas pinturas ele aparece com um livro na mão direita e um serrote na mão esquerda. Sua data comemorativa pela Igreja Católica é 28 de outubro. Então, esclarecendo a respeito da personalidade desse apóstolo, ele era de fato diferente. Simão, o cananita, ele pertencia ao partido político nacionalista idealizado por Judas, o Galileu. Não era Judas Iscariotes, era o Galileu. Ele era uma das frentes de entusiasmo contra o jugo dos romanos. Era revoltado por ver seu povo pagando tributos exorbitantes que iam parar nos cofres do imperador, nos cofres de Roma.
Os romanos se consideravam uma raça superior pela posição e pela força. Simão não era muito afeito à religião, porque ele acreditava ser esta uma forma de escravidão. E o seu propósito era a luta pela liberdade. Então ele achava que religião era uma forma de aprisionamento, né? Então ele ficava à parte dessa situação. Ele queria uma pátria livre, por isso se revoltava diante da subjugação do seu povo. Via no imperador um homem ganancioso e perverso, um neurótico irreversível. Idealizando uma vida digna para o seu povo e não sabendo como agir, aliou-se aos homens com o mesmo ideal que ele, né? No entanto, apesar de vislumbrar a aquisição de direitos, o grupo perdeu-se na revolta e na intolerância, usando a violência e esquecendo as bases da solidariedade a que reclamava. Isso muitas vezes acontece com a gente naquele ímpeto de igualar as coisas, de querer, né, direitos iguais, e a gente acaba se permitindo cair na revolta, né? E a gente muitas vezes comete atitudes que quando a gente para, a gente fala assim, não era isso que eu queria, não é? Então foi isso que aconteceu com a seita, os zelotes. Eles começaram a utilizar de violência, né? Seu partido passou então da defesa para o crime, assoberbando-se no ódio. E Simão viu todo o seu ideal frustrado. Não era o que ele desejava, né? Ele não concordava em destruir para se defender ou para adquirir qualquer coisa. Então, num desses dias em que a tristeza lhe tomou por companheira, ele procurou um ancião que trabalhava nas margens de um córrego, né? Era um velho muito conhecido por todos, e ele então vai procurá-lo. O velho então o saúda com reverência e o convida a sentar e compartilhar da ceia. Já ciente do ocorrido com o zelote, com Simão, o velho passa a dar notícias do Messias e conta ao jovem político todos os fenômenos que assistira e os que ouvira falar. Bastante impressionado com o que ouvira, Simão decide procurar o Nazareno naquela mesma tarde. E em meio à multidão que se esbarrava, se acotovelava, Jesus o convida para o seu partido de amor, aquele que não vinga, não julga, não fere e não mata. Naquele instante, Simão segura as mãos do Mestre e, banhado em lágrimas, segue com ele num pequeno barco a caminho do rancho dos pescadores, onde havia um lugar no seio da comunidade cristã. É maravilhoso esse material, gente. Esse material consta no livro Ave Luz. Então, a gente vê que quando o nosso coração está preparado para receber, né, aquilo que Jesus tem para nós desde sempre, porque desde sempre Jesus tem o melhor para cada um de nós. Mas é preciso que a gente se desarme, sabe? Que a gente tire de nós esse peso que nos faz assim arrastar quando a gente acha que não existe mais nenhuma possibilidade. Jesus se mostra para nós. Então, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.